Com vocês. Coloquei o microfone, mas eu tirei porque eu tô com muita tosse. Se eu ficar tossindo com ele aqui, misericórdia, vocês não vão aguentar ouvir o vídeo. Se eu começar a tossir muito, eu vou cortar o vídeo, né, e continuar depois. Hoje é dia 2 de junho, segunda-feira, reta final agora. Vou embora na quarta, tá? Então, hoje, no final do dia, já vou desligar a geladeira, terminar de empacotar o restante das coisas, as roupas da loja, que eu tenho que embalar pedido ainda, né? Então, as roupas da loja. Vou ficar sem trabalhar, sem embalar pedido terça, quarta e quinta. Então, todas as vendas que sair terça, quarta e quinta vai ser despachada somente na sexta, dia 6 ou 7, eu acho. E vamos lá, falar sobre toda a questão da mudança. Gente, sabe o que eu tava lembrando? Em 2023, eu fui pra Curitiba. E eu fiquei... Aqui vai ser mais um bate-papo, tá? Vários assuntos. Fui pra Curitiba e eu fiquei lá em Curitiba quase 10 dias. E eu aluguei um apartamento lá em Curitiba pra ficar, que ele tinha fechadura eletrônica na porta. Isso era muito moderno naquela época, ainda é, né? Mas assim, era muito novo isso. Fechadura eletrônica. Ele tinha piscina lá no terraço. Tinha academia. A vista dele era maravilhosa. Então, assim, eu peguei um apartamento bem específico, um pelo Airbnb, né, pra ficar. E eu falei assim, eu quero me aproximar dessa realidade de alguma forma, sabe? Porque, assim, a gente tem que tentar se aproximar da realidade que a gente quer viver de alguma forma. Ou vendo foto, ou vídeos, através de viagem, enfim, tem que tentar. Então, vamos supor. Tô chupando bala pra não tossir. Meu sonho é ter tal carro. Vai na concessionária, vê esse carro. Senta no banco, sente o cheiro do carro novo, sabe assim? Tenta viver essa experiência do carro. Meu sonho é ter uma casa X. Acha uma casa parecida. Visita essa casa, passa na frente. Ou conversa com a imobiliária pra você ir ver a casa por dentro. Veja vídeos sobre, imprime a foto e coloca na sua geladeira, no teu espelho. Igual eu já falei pra vocês, esse poder da visualização. E você tentar vivenciar aquilo mesmo sem ter. E eu lembro que quando eu tava lá nesse apartamento, eu fiz essa viagem, parcelei várias vezes no cartão. Tanto a viagem em si, quanto a hospedagem. E eu falei assim, gente, pra mim conseguir viver essa realidade vai tempo, hein? Vai muito tempo. Porque naquela época a loja não tava muito boa das pernas, sabe? Aí eu falei, meu Deus, vai demorar um bom tempo pra viver essa realidade. E eu me toquei que isso foi em outubro, novembro de 2023. 2024, não deu nem 2 anos e eu estou me mudando para um apartamento muito parecido mesmo, sabe? Então, assim, na época eu não sabia que isso ia acontecer. Eu sempre verbalizei que um dia eu ia morar em São Paulo, que um dia eu ia morar em um lugar legal, mas eu não sabia quando. Então, quero que vocês entendam que a gente não tem que se preocupar com quando, como vai acontecer, só acreditar que vai acontecer, sabe? Porque se eu fosse me preocupar como iria acontecer, tipo, em janeiro, igual vocês sabem, estava, né, toda endividada, toda enrolada. Se eu fosse me preocupar como eu ia me mudar, não ia me mudar nunca, sabe? Mas eu não foquei nisso, eu foquei em pagar minhas contas, em visualizar realmente a vida que eu queria ter, todos os dias antes de dormir, viver isso, sabe? Sentir essa emoção, essa experiência, e agora realmente isso tá acontecendo. Então não se preocupe como, só se preocupe em sonhar com aquilo, em viver essa emoção. Porque o como, a vida vai se ajeitando para as coisas acontecerem da melhor forma possível. E o que manda é isso daqui, ó. Pense muito bem no que você vai colocar aqui dentro, sabe? No que você foca, no que você acredita. Porque isso daqui manda tudo. E, ó, uma outra coisa que tá acontecendo, que eu já previ que isso ia acontecer. Eu já sabia que a minha mudança iria causar uma ruptura na minha família. Porque, assim, somos 2, eu e meu irmão. Não existe filhos preferidos, mas existe filhos próximos. E eu sei que eu sou filha mais próxima dos meus pais do que meu irmão. Isso sempre foi muito claro, a gente sabe disso. Meu irmão é casado, tem filhos, tem um filho. Mas eu sempre fui muito mais próxima dos meus pais, isso desde sempre. Desde quando a gente era mais novo, tá? Então, eu sabia que quando eu fosse embora, os meus pais iam sentir muito, porque eu sou mais próxima deles. Isso é fato. Então, ia causar uma ruptura na família, ainda mais na minha mãe, que a minha mãe ia ter os surtos dela e o meu pai ia ter que dar conta de tudo isso. A gente já sabia disso. Só que eu não esperava que o meu pai também fosse sentir tanto, sabe?
Inclusive, agora ele está no hospital. No soro e tudo mais. Emocional. Então, assim, a nossa cabeça, ela manda em tudo. Ela cria tudo. Tanto pro bom quanto pro ruim. Então, assim, essa dor emocional deles, eu também tô sentindo. E eu já sabia que ia sentir. Eu já colhi esse sentimento. E eu coloquei na minha cabeça assim, vai doer, vou sentir falta, vou sofrer, mas isso faz parte da vida. Isso é normal, entendeu? Eu já coloquei isso na minha cabeça. Eles, como pai e mãe, vai sentir muito mais. Então, pra eles, vai doer muito mais. Então, é óbvio que pra eles essa ruptura vai ser bem diferente do que é pra mim, sabe? Mas, vocês têm noção? Minha mãe tá quase passando mal também. O meu pai já está no hospital. E assim, tô falando isso aqui tranquilamente, porque ele também tá com suspeita de dengue, né? E ele tá bem. Só que ele tá, sabe, sentindo uma dor no peito. Aquela coisa assim, tipo, minha filha tá indo. A gente foi pra igreja ontem, domingo. Aí ele falou, filha, é o último culto que a gente vai vir junto antes de você mudar. Ah, é a última ceia que foi faz 2 domingos, a última Santa Ceia. Então, assim, eu sou muito parceira, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, eu me divido entre ficar com ele e ficar com ela. Desculpa. Então, eu me divido, sabe? Isso pra mim sempre foi normal. Eu sempre fui essa filha que ficava ali, nesse malabarismo, né? Quando eu falo que eu me divido é porque minha mãe tem uma rotina diferente. A dinâmica do casamento dos dois é diferente, tá? Então, tem que ficar um pouco com o outro. Tá tudo certo, já tava acostumada com isso. Mas ontem ele chorou na igreja. E aí, quando ele chorou, aí eu falei, agora ele tá sentindo um baque. Aí ele falou, filha, vai ser tão, mas tão difícil que eu tô preocupado com o domingo que vem. Porque no sábado que vem ele vai sair de lá de São Paulo e vai voltar. Minha mãe fica e volta só na quinta. Aí ele falou, filha, eu tô preocupado com o domingo que vem, como que vai ser? Eu aqui sozinho, foi pra igreja, domingo Santa Ceia. Eu falei, pai, você vai sobreviver. Mas assim, ele já tá bem abalado, sabe? O emocional dele. Eu fico... tossezinha abençoada. Aí eu fico pensando, sabe? Eles vão ter... Meu pai, né? Minha mãe, só Deus pra segurar a mãozinha dela. Mas eu sei que meu pai vai ter uma maturidade emocional pra conseguir lidar com esse sentimento. Eu tenho conversado muito com ele e ele tem que estar forte pra conseguir aguentar o baque que vai ser pra minha mãe, porque pra ela o baque vai ser maior. Minha mãe tem uma dependência emocional muito grande em mim. É como se eu fosse a vida dela, sabe? E a gente sempre soube disso. Mas agora a gente tá vivendo isso na pele, sabe? Tá literalmente vivendo isso. Então eu tô com um pouco de receio. Mas ao mesmo tempo eu não posso parar a minha vida, deixar de ir embora, deixar de fazer minhas coisas por conta disso. É uma coisa que a gente já tentou levar ela pra terapia, pra ela cuidar disso. Mas ela não aceita muito bem terapia, ela não aceita essas coisas muito bem. Então, assim, a dor que meu pai tá sentindo, a gente já imaginava, é uma dor normal. E que vai passar. A da minha mãe, não. A da minha mãe é um pouquinho diferente. Então, a gente tem que ficar atento com ela pra isso não se agravar depois em algo mais sério, sabe? E é isso, esse vídeo é mais um desabafo, uma atualização. E pra vocês entenderem também, assim como eu tô entendendo, que a nossa cabeça manda, sabe? A nossa cabeça, ela cria as coisas. A gente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E que, assim, o nosso corpo reflete. Igual, o que explicaria eles ficarem doentes do nada? É o emocional totalmente abalado. O emocional, ele sente. Então, se você tá abalado emocionalmente, teu corpo vai refletir. Isso é muito doido. Como o nosso corpo, ele é inteligente. Nosso corpo, ele é muito inteligente. E a gente tem que usar isso. Calma aí que eu vou pegar um negócio aqui. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Essa inteligência que o nosso corpo tem, sabe? Tem que usar isso ao nosso favor. Porque a gente é capaz de criar nossa realidade abaixo de Deus. A gente cria nossa realidade. Se você deseja muito uma coisa, se você acredita muito que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. Tanto pro bom quanto pro ruim.
Sabe aquelas pessoas que ficam assim, eu tinha tanto medo de que isso fosse acontecer e aconteceu. Que a gente atrai o que a gente tem medo. Não é bem isso. A gente atrai o que a gente vibra. Então, se você fica vibrando que alguma coisa vai acontecer, pode levar anos, mas aquilo vai acontecer, sabe? Então, não é que você atrai o que você tem medo, é porque você vibra muito naquilo. Então, se você vibra muito em alguma coisa, aquilo vai acontecer. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Igual que as mulheres falam assim, eu sabia que ia ser traída, eu sabia. Eu tinha certeza que eu ia ser traída, que eu ia ser corna. Você vibrava todo momento naquilo. E aí, aquilo aconteceu, literalmente. Não tô falando que a culpa de um mau caráter te trair é sua. Mas tô só falando que você de alguma forma atraiu essa pessoa mau caráter pra sua vida e você foi traída, entendeu? Então não é que a culpa seja sua, mas você atrai pessoas, atrai situações pra sua vida. Isso é muito louco, mas isso é muito real. A gente atrai as coisas pra nossa vida, entendeu? Deixa então é muito cuidado com o que a gente vibra, com esses medos desenfreados que a gente tem, medo de ser assaltado. Sabe esses medos? Gente, eu não... Minha cunhada perguntou, Lu, você tá com medo? Não, eu não tenho medo. Nesse sentido. Meu maior medo, gente, é perder meu pai e minha mãe. Ponto. Mas eu não fico pensando nisso. Eu sei que um dia isso vai acontecer e é a lei da vida e acabou. Mas eu não fico vibrando. Ai, meu Deus, eu vou ter alguma coisa com eles. Não vibro nisso. Então eu não tenho medo. Eu fui embora pra São Paulo. O povo tem muito medo das coisas lá, porque lá é tudo perigoso. Eu não tenho medo de ser assaltada, eu não tenho medo de nada lá em relação a São Paulo, porque eu sei que eu tô indo pra lá por direcionamento de Deus. E tá tudo certo. Eu não tenho esse medo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Claro que a gente não fica moscando, panguando, a gente tem a malícia das coisas. Mas esse medo, vai acontecer alguma coisa. Não tem que ter esse medo. Acredito que a vida flui, as coisas fluem perfeitamente. Então, assim, a gente não tem que ter esse tipo de medo, tá? Alguém aí que tá vendo o vídeo pode achar que eu tô falando bobeira, mas essa é a forma como eu vejo a minha vida e a forma como eu acredito. Então, eu não tenho esses medos. Depois que eu entendi que a nossa vibração atrai o que a gente tá vibrando. Então, eu não tenho mais esses medos. Eu tive muito medo de ser traída. Pergunta. Eu fui traída. Eu atraí pessoas pra minha vida que me traíram. Você entende? Então, assim, se você ficar com medo daquilo, aquilo vai acontecer na sua vida. Se você vibra que você vai comprar o carro, que você vai comprar a casa, que você vai casar, aquilo vai acontecer na sua vida. Escreve o que eu tô falando, vai acontecer, tá? Então, assim, eu vibrei muito pra mim morar em São Paulo, pra mim me mudar pra um lugar desse patamar. E tá acontecendo. Eu vibro muito pra casar. Eu tenho muito idealizado como eu quero casar, sabe? O estilo que eu quero meu casamento, basicamente. Tipo assim, pode ser de outra forma, mas eu tenho algumas bases de como eu quero o meu casamento. E eu sei que vai acontecer. É uma certeza dentro de mim muito grande, sabe? Mas você não tem nem namorado. Deus já preparou faz tempo já, o meu marido, ele já preparado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita fé. Tem que esperar em Deus, confiar em Deus e acreditar. A gente tem que acreditar. Você tem duas escolhas. Acreditar em alguma coisa ruim que você não quer, ou acreditar em uma coisa boa que você quer. Já que você vai gastar energia para essas crenças, então que você gaste energia acreditando em algo que você quer, entendeu? Porque de alguma forma você já tá fazendo isso, mas de um jeito contrário, em coisas que você não quer. Então a gente tem que parar de focar no que a gente não quer e focar no que a gente quer. É uma troca muito inteligente. Se tu não quer viver tal coisa, não pensa nisso, não foque nisso, não se preocupe com isso. Se preocupe e gaste seu tempo, seus pensamentos, sua energia no que você quer viver. Porque você vai viver. Isso é tipo assim, é física, entendeu? E além de ser física, é espiritual, é Deus. Então a gente tem que ter um pouquinho de inteligência e entender que a gente cria a nossa realidade, sim. Que abaixo de Deus a gente tem poder para fazer o que a gente quiser em relação à nossa vida, à nossa realidade. É isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído na sua vida e agregado de alguma forma. Desculpa pela tosse, mas é porque realmente tá atacado.
Vou começar a gravar hoje pra vocês, eu empacotando o restante das coisas. Vai ser meio que um vlog do episódio 2 da mudança, né? Então, vou gravar hoje, segunda, terça, quarta e quinta, a mudança chegando lá, tá bom? E aí, depois eu faço um episódio 3, da gente desempacotando tudo, arrumando tudo. O apartamento não vai ficar pronto, assim, essa semana, porque tem muita coisa que eu vou comprar ainda aos pouquinhos. Eu quero comprar as coisas à vista, sem cartão de crédito. Então, eu vou atualizando vocês como que o apartamento vai estar ficando. E é isso, que Deus abençoe tua semana, teu mês, e que seja uma semana, assim, abençoada, leve, que você possa refletir sobre isso, tá? Sobre você realmente focar no que você quer, porque você é capaz de criar a sua realidade. Beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!